Amigo, pensa bem, numa mesa, num podcast, um unicista e um trinitarista. O que eu quero dizer pra você? Eu tava ouvindo, você conhece aquela banda Voz da Verdade? Tem uns hinos lindo, maravilhoso. Você sabe que eles são unicistas, é uma seita. O que seria unicista? Unicista, eles acreditam em um Deus em 3 fases. Eles estão meio que certo, mas eles estão meio... Entendeu? Tipo assim, por exemplo, eles acreditam que esse Deus que a gente conhece, o Criador dos céus e da terra, ele se manifestou durante o tempo de 3 formas. A primeira vez, lá no Antigo Testamento, ele se manifestou como Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Yahweh, ou não sei como é que você chama o seu Deus. Aí esse mesmo Deus depois virou Jesus Cristo, no Novo Testamento. E esse mesmo Deus depois se transformou no Espírito Santo. Ou seja, o outro pastor fala que é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O pastor Carlos Moisés, que é o da Voz da Verdade, ele fala que é um só, mas se manifestando em épocas diferentes, de forma diferente. Isso nós vamos ver. E é uma briga legal, porque ambos estão errados. Só que a ignorância desse povo é tão grande, mas tão grande, a mente é tão cauterizada, que o Espírito Santo, que é o próprio Deus, não abre a mente deles. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Mas vamos ver primeiro aqui, essa briga, uma briguinha interessante, sabe? E a gente vai acabar aprendendo alguma coisa. Vamos ver aqui. Quem é o pai de Jesus? Na sua encarnação, o Pai é Deus. O Pai é Deus. Santo. O Espírito Santo que gerou Jesus. Mas os textos bíblicos mostram de outra forma. Mentira. Jesus rogando ao Pai. Não. Aí você quer Mateus fugir. capítulo Quem 1, gerou versículo Jesus? 18. Foi o Espírito Santo. Então o Fala Espírito Santo que é o Pai de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Pastor, a Bíblia não diz Maria isso. concebeu do Eu fico com a Espírito. Bíblia. Disse, Então você Eu fico Mateus com a Bíblia. 1, 18. Pastor, em Hebreus 1, diz o Senhor: o meu primogênito eu introduzi no mundo, e a todos os anjos de Deus o adorem. Olha só. O meu primogênito eu introduzi no Só mundo. que é primogênito das criações de E Deus, sabe tá? o que o Pai diz aos anjos? A quem de vós me chamou de Pai? E a quem de vós eu chamei de Filho? Hebreus 1, versículos Jesus. 5 e 6. Primeira A quem criação de de vós me Deus. chamou de Pai, a quem de vós eu chamei por Filho. Mas o meu primogênito eu introduzi no mundo, e a todos os anjos de Deus o adorem. Ele é adorado porque ele é Deus. Não. O senhor observou? também Deus na concepção sua. Confusão da... É também. Aí eu concordaria com a Trinidade. Não é também, ele é Deus. Somente ele. Ai, O Pai é briguinha Deus, o Filho é boa. Deus, é o único Deus. Religiosos. Jesus é Deus. Se ele é rasgam isso do uma hora Senhor. dessa, pô. O único Deus verdadeiro. Ok. Fala. Pastor, o senhor disse que Jesus em sua humanidade, ok. Se ele é adorado, ele é Deus. O senhor concorda? Quem está dizendo aos anjos o adorar? Quem está dizendo? O Deus Todo-Poderoso, o E único. esse Deus está onde? É porque ele deu toda a honra e toda a glória para Jesus, para ser adorado, como se fosse ele. É uma confusão, né, pessoal? Primeiro ele falou que o Espírito Santo não é o Pai de Jesus. Aí você vai ler aqui, ó, Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim, olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Foi concebido do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai de Jesus Cristo. Aí você vai falar assim, ué, mas como assim o Espírito Santo é o Pai de Jesus Cristo? Se o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, sendo Deus a primeira, Jesus a segunda, o Espírito Santo é a terceira. São 3 pessoas distintas formando um Deus. Como pode o Pai de Jesus Cristo ser o Espírito Santo? Vou falar algo para você que você não sabe. Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Quando o Estevão estava sendo apedrejado e viu os céus abertos, ele viu 2 tronos.
2. Não foi 3, nem 4, nem 5. Mesmo Apocalipse falando que tem um monte de trono lá, os anciões estão sentados, etc, etc. Mas estou falando trono, de reino, de reino, trono. São 2. Do Deus Todo-Poderoso e à sua direita, à sua destra, o tronozinho de Jesus Cristo. Do outro lado, na esquerda, não existe um trono vazio do Espírito Santo. Não existe. Isso é história. Deixa eu botar aqui direito aqui. Você está entendendo? 2 tronos. De Jesus e de Deus Todo-Poderoso. Aí você acha que o Deus que habita em luz inacessível, né? Um Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, um Deus sempiterno, imortal. Você acha mesmo que ele iria descer aqui para entrar dentro de Maria, para Maria gerar Jesus? Você acha que o Deus Todo-Poderoso vai descer aqui na terra? Não. Deus, a Bíblia fala que ele tem 7 espíritos. Um desses espíritos é conhecido pela gente como o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o próprio Deus. Então toda vez que Deus age de uma forma, um dos seus espíritos desce aqui. Por exemplo, hoje, quando a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo, é um pouquinho de Deus que está sentado no seu trono vivesse dentro da gente. Uma energia vivendo dentro da gente. Ou você acha que o Deus... Deus criou os anjos, cara, com o poder da sua boca. Lúcifer foi criado pelo próprio Deus. Jesus foi criado pelo próprio Deus. Você acha que esse Deus iria aqui na Terra? Essa energia tão poderosa? Você tá de brincadeira. Então quando a Bíblia fala, o Espírito Santo é o próprio Deus. Não é uma terceira pessoa, não. É Deus. Você entendeu a diferença? Então quando a Bíblia fala que Maria concebeu do Espírito Santo, ela concebeu de Deus. Aí quando Jesus chama Deus de Pai e não o Espírito Santo, é porque Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. É a mesma coisa. Não é a terceira pessoa, não. É o mesmo ser. É muito simples, mas vocês não conseguem. Sabe por que são os seus problemas? É porque no ano 325, o imperador Constantino, o criador do cristianismo, tá? O que ele fez? Como ele adorava deuses pagãos, porque se você não sabe, na história sempre houve um deus trino. O Egito adorava um deus trino, Horus, Ra, não sei. O Egito adorava um deus trino. Os gregos adoravam Deus Trino, os babilônicos adoravam Deus Trino. Então essa história de Deus Trino já vem lá da antiguidade. O imperador Constantino, que era pagão e adorava os deuses romanos, que também adoravam Deus Trino, o que eles fizeram? Opa, peraí, né? Já que nós estamos introduzindo o cristianismo a nosso panteão de deuses aqui, vamos botar como Deus Trino também. Aí começou a falar que Jesus é Deus, que existe... ou seja, faltava um ainda, né? Aí falou assim, não, vamos pegar esse espírito aqui, ó, que é o próprio Deus, vamos falar que é outra pessoa. E a igreja evangélica trouxe isso da igreja católica. E adoram Deus Trino, pô. Mesmo sabendo que os hebreus, né, de Jesus para trás, dos apóstolos para trás, adoravam um Deus único. Nunca foi trinitariano. Nunca. A Bíblia nunca mostrou um Deus trino pra gente no Antigo Testamento. Lembrando que todos os profetas eram hebreus, todos os patriarcas eram hebreus. Abraão, vamos botar assim, né? Não era hebreu, mas se tornou o pai dos hebreus, pai da fé. Você entendeu? Todos eles eram hebreus. Jesus era hebreu, os 12 apóstolos eram hebreu, o apóstolo Paulo, que escreveu praticamente o Novo Testamento todo, era hebreu, João, que fez o Apocalipse, era hebreu. Dos escritores todos da Bíblia eram hebreus, exceto Lucas, que era grego, que era... não sei o que ele era, grego mesmo. Você entendeu? Então esses caras tudo sempre adorou um Deus único de unidade. Aí vem um imperador romano pagão que matava cristão, fala que é trino e todo mundo acredita, pô. Isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça.
Mesmo Jesus, mesmo Deus falando no Antigo Testamento, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o Deus único, no sentido de unidade. É um. Aí, mesmo, né, sempre se mostrou em Deus único, um. Aí hoje, Deus trino. Cara, vocês estão adorando um Deus pagão, achando que está adorando um Deus único, cara. Vocês são idólatras, a Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus, porra. Vocês colocam Jesus como Deus, e não é Deus. É criatura, porra. Ele foi a primeira pessoa a ser criada por Deus. Ele é co-herdeiro do reino de Deus? Sim. Porque como ele foi o primeiro ser a ser criado, Apocalipse fala isso. Ele é o princípio, o primogênito da criação de Deus. Foi criado. Ele ajudou o Deus Todo-Poderoso a criar todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. Porque ele foi a primeira criação de Deus. Ele se tornou filho. Aí você fala, porque os anjos têm que adorar. É porque quando ele, Jesus, morreu, ressuscitou, resgatou o povo de Deus, o povo abraâmico. Porque Jesus morreu para o povo abraâmico. Essa história que Jesus morreu para a humanidade é o cacete. É mentira. Morreu para resgatar o povo de Adão lá, que Adão caiu. Lá. Não foi pro povo de Caim não, filho. É duas descendências totalmente diferentes aqui na Terra. Isso aí é foda. Jesus morreu pro povo, pros adâmicos. O povo eterno. Tem povo que não é eterno não, filho. Isso aí é algo que vocês é burro, vocês não sabem. Você tá entendendo? Então esse povo sempre adorou um Deus único. Aí vem o Constantino, agora é treino. E todo mundo acredita, porra, me ajuda aí. Se inscreva no canal e deixa o seu like aí.